Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Hoje eu conto pra vocês a história da Tânia. E eu quero deixar um alerta, tá bom? De conteúdo sensível. Já deixando avisado aqui no começo pra vocês. Escutem de fone, se possível. Então, vamos lá. Mas então, eu conto ou você conta? Quando a Tânia era bem novinha, bem criancinha ali, por volta dos seus 5 aninhos, mais ou menos, ela e o irmão estavam brincando, que o irmão dela também é novinho, né, na época era criança, e nessa brincadeira eles se cortaram. Se cortaram feio, começou a jorrar sangue, tanto ela quanto ele. E, gente, aqui vai entrar uma parte que eu acho mística da história e que, se você gosta de histórias assim místicas ou sobrenaturais, que envolvem às vezes crianças, vocês vão ver que isso só poderia ter acontecido com uma criança mesmo. Então não tem muita explicação para o que eu vou falar a seguir, mas aconteceu. A Tânia percebeu que a tonalidade do sangue dela e do irmão eram diferentes. E ela questionou a mãe dela. Mãe, por que o meu sangue é diferente do meu irmão? E, gente, eu fui até pesquisar, né, no GPT. Não dá pra ver se o sangue é A, B, O, só pela tonalidade dele. Por isso que eu acho que isso aqui já é uma parte mística que só, sei lá, o olho de uma criança que tinha que ver aquilo ali e aconteceu pra ela, sabe? E aí, ela percebeu isso. Mas a mãe falou: "Quê? Não, Tânia, tu tá doida. Seu irmão é seu irmão. Tem nada a ver. Você tá viajando. Beleza." Mas uns anos foram passando. E a Tânia tinha muitos problemas com esse irmão mais novo. Eram problemas de convivência, de discordância, de superproteção. O pai da Tânia tinha muita proteção com esse irmão mais novo dela. E ele falava que era por ele ser o único filho homem dele. Beleza? O tempo foi passando mais um pouco. Agora, com 8 aninhos. Tânia estava na escola e ela começou a ser questionada lá por que que ela só tinha um sobrenome no nome dela. O irmão dela entrou na escola um pouco depois do que ela, né, porque ele era mais novo, e o pessoal começou a ver que o irmão dela tinha nome e 2 sobrenomes. Então por que que a Tânia tinha só um? Era um mistério. Ela começou a questionar a mãe, com 8 aninhos. E o que que a mãe falou? Ah, Tânia, foi porque na época eu tava recém conhecendo seu pai. E aí ele não te registrou. Mas ele registrou meu irmão mais novo e eu não? Hum, beleza, né? O que que a Tânia podia fazer, gente? Ela era uma criança. 8 anos, isso aí era anos 90 também. Não tinha nada para fazer. Só esperar o tempo passar. O que a Tânia percebia também é que quando ela estava com a família do pai, principalmente com a avó dela, eles não aceitavam a Tânia. Ela percebia que ela era muito discriminada, maltratada. Ela passava férias lá e a avó dela, nossa, era péssima com ela, era má, sabe? Já o irmão mais novo, ele não tinha o mesmo tratamento. Ele era tratado pela avó com muito mais amor. A avó da Tânia chegava a apontar o dedo na cara dela, gente, uma criança de 8 anos, e falava coisas do tipo: Você nem é filha dele, menina. Você nem é filha dele. era horrível. Mas a Tânia não entendia, gente. Ela não entendia. A sorte é que o vô dela era completamente diferente. O vô, por parte de pai, era uma pessoa doce e tratava a Tânia super bem. Ele costumava até ficar mais com ela do que com o próprio irmão. Ele dizia para Tânia que o irmão mais novo era muito maluco. Ele falava que não conseguia, sei lá, ficar com aquele menino, né, com aquela criança, porque ele não era normal. Aqui, gente, palavras do avô, tá? Mas com ela, sim. Ele dizia que Tânia era consciente, era amável, conversava e tinha paciência. Eram tratamentos bem diferentes. A Tânia foi crescendo, então, nesse ambiente. Até que, com 12 anos, ela estava na escola. E aí ela tinha um livro, né, às vezes você tem que levar um livro para a escola, enfim, livro de matemática. Vamos dizer que, sei lá, ela estava na aula de história e ela estava com um livro de história na mão. Quando ela pegou
o livro, gente, que ela abriu, caiu uma foto de dentro de um livro. E nessa foto, era uma foto de um homem. A professora viu que tinha uma foto ali, pediu para a Tânia abrir, né? Criança quer saber ali o que ela tá fazendo. E aí falou, né? Quem que é esse homem? Ah, professora, eu realmente não sei quem é esse homem. Eu não sei, eu não botei essa foto aqui. Os colegas também, né? Criança é curiosa, já quer saber, curiar o que tá acontecendo. Todo mundo começou a perguntar quem que era aquele cara que caiu a foto de dentro do livro da Tânia. Mas ela não sabia. Ela simplesmente pegou a foto, olhou ali para a cara daquela pessoa, mas ela não tinha a mínima ideia de quem era. Como estava todo mundo cercando ela, a Tânia só olhou pro pessoal e falou: Ah, esse aqui é meu tio, gente. Tá tudo bem, é meu tio na foto, não tinha reconhecido antes. mas por dentro ela estava muito envergonhada. A professora de história da Tânia era uma mulher muito conhecida por ser muito rigorosa em sala de aula. Não deixava ninguém conversar, não deixava nada. Mas naquele dia, depois da aula, ela chamou a Tânia para saber se estava tudo bem. E a Tânia disse: Professora, desculpa. Eu não sei quem é essa pessoa da foto, mas eu juntei do chão porque eu me senti constrangida por ter uma foto de uma pessoa dentro do meu livro que eu não sei nem quem é. A musa viu que a professora até se emocionou. Ela virou para a Tânia e disse: Tânia, hoje, quando você chegar em casa, conversa sobre isso com a sua mãe, tá bom? A Tânia chegou em casa e foi direto conversar com a Dona Maria. Vamos chamar ela aqui de Dona Maria, tá bom? A mãe da Tânia. Foi uma das coisas mais difíceis que ela já fez na vida, gente. Porque nessa conversa com a Dona Maria, a Tânia descobriu o que ela sempre temeu. Ela descobriu que o pai que criou ela, o pai que dizia ser o pai dela mesmo, biológico, e que estava com ela desde pequena, não era o pai de verdade dela. Dona Maria colocou a Tânia na ponta da cama, olhou para ela e disse: Filha, o pai que te criou não é o teu pai. O teu pai é aquela pessoa que você viu na foto que caiu do seu livro. O mundo da Tânia caiu. Ela era filha de outro cara, que a mãe dela dizia ser o homem da foto do livro. Depois disso, ela teve uma conversa com o pai de criação, com a mãe. E esse pai de criação, gente, fez a Tânia jurar para ele que ela nunca ia procurar o pai biológico dela, que ele ia modificar o nome, que ela não ia mais sofrer constrangimento na escola, porque agora ela teria 2 sobrenomes, que ela não seria mais maltratada pelos pais dele e que o irmão dela, que na verdade era meio-irmão, iria respeitá-la, enfim. Isso aconteceu? Não. Nada disso aconteceu. Foram promessas em vão. Com 12 anos, a Tânia prometeu para o pai que ela nunca mais ia procurar o pai biológico dela. Que pelo menos, se ela fosse fazer isso, seria depois de atingir a maioridade. Se assim ela quisesse, né? Só que, gente, foi uma ilusão, foi uma mentira que ela criou para ela mesma, sabe? Achando que as coisas iam melhorar. Como ela era tratada pelo pai, pelos avós, que ela iria ter o nome dela registrado. Mas nada disso aconteceu. Se vocês querem saber, foi até pior. Porque os parentes dos pais dela, né, o pai de criação, começaram a discriminar a Tânia muito mais. Agora que eles sabiam, né, assim, todos já sabiam, né, mas agora que ela sabia a verdade, muita gente não tinha mais tato para lidar com isso e já não queria mais saber dela, sabe? A única coisa que eles cumpriram dessa promessa foi levar todos os documentos no cartório que precisava ser feito e o pai de criação registrou a Tânia no nome dele. Foi aí então que começou outros problemas na vida dela. Problemas com o irmão dela, com o meu irmão dela. Ele nunca aceitou, gente, ele nunca aceitou o fato do pai da Tânia ter colocado, né, registrado ele agora no nome da filha. E aí, quando ela tinha mais ou menos 15 anos, a Tânia descobriu que esse pai de criação traía a mãe dela. E o que que ela fez? Contou para a mãe. Ela não queria deixar a mãe sendo traída
E todo mundo sabia, gente, menos a mãe. Isso pelo menos é o que ela disse aqui, né? E o que aconteceu? Ela começou a arrumar problema com o irmão dela. O irmão dela era um pouco agressivo. Ele esculachou a Tânia. Ele batia nela, batia na própria mãe, brigavam com elas. A Musa disse que o irmão dela tem algumas questões aí psiquiátricas, e eles foram lidando com isso da maneira que dava. Tinha os ataques do irmão dela, tinha a discriminação da família do pai de criação. E por mais que muitas coisas ruins estivessem acontecendo na vida da Musa, e ela tivesse também prometido para o pai que ela não ia procurar o pai biológico, ela começou a sentir que não era bem assim que ela estava querendo, não, que as coisas andassem. Ela queria mesmo descobrir quem era o pai de verdade dela. E aí, entre ali seus 16, 17 anos, a Tânia começou a busca dela pelo pai biológico. Sem contar para absolutamente ninguém. A Tânia tinha um amigo que trabalhava na delegacia. Ela tinha alguns dados, como data de nascimento, enfim, cidade, coisas que a própria mãe dela mandou para ela, né? Que eram datas e situações e cidades e nomes que batiam ali com a data que ela nasceu, com a data para descobrir quem era o pai dela. Só que nada. Ela nunca encontrava nenhuma pessoa naquele nome, no apelido, mas mesmo assim, a Tânia continuava na busca, procurando, 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 sem ninguém saber. Só que quando ela fez 18 anos, plim, a Tânia ficou grávida, gente. E tem mais, ela descobriu que estava grávida já com 6 meses de gestação. Ai, gente, isso aqui é um dos meus piores medos, pesadelos. Imagina você ter 3 meses para fazer tudo. Tudo para uma criança sobreviver, né? Roupa, fralda, higiene, casa. Era complicado, né? Faltando pouco para o bebê nascer. E era uma menininha. Então, no meio desse, né, turbilhão de coisas, nem consigo imaginar descobrir uma gravidez assim tão para frente já. Ela tirou um pouco esse foco de procurar pelo pai biológico e resolveu focar no filho. Até porque 18 anos é muito nova, né, gente? Então precisa de apoio. Se assim ela tiver, seria ótimo. A gestação não foi tranquila, infelizmente. E aqui alerta gatilho. O irmão da Tânia, gente, dava soco na barriga dela, porque ele não achava certo ela tá grávida. Como é que ela tinha engravidado e ele não sabia? Olha isso. E ele dizia que queria matar aquela criança, porque realmente, gente, ele tinha as questões mentais dele. O irmão dela tinha diagnóstico de esquizofrenia psicoafetiva. Então, ele agredia a Tânia e a própria mãe às vezes. Ele dizia que a voz da Tânia irritava ele, que a voz dela era um gatilho para ele agredi-la. A Tânia comeu o pão que o diabo amassou com esse irmão, gente. Foi uma gestação muito conturbada e perigosa. Ela chegou até a ir na delegacia da mulher, ter que tomar medicação. Foi bem difícil. Mas entre trancos e barrancos, a Tânia teve o filho dela. Sobre o pai da criança, gente, da Tânia, não vem ao caso, né? Porque se eu não falei aqui dele é porque ele é um inútil e que nem tá aqui na história, não tava mesmo ajudando com nada. E ela fez tudo sozinha, gente. Teve o filho sozinha. A mãe dela estava no parto, porque era a única pessoa que ela confiava naquele momento. E mesmo passando por várias coisas horríveis, vendo o filho dela nascer, vendo tudo acontecer, ela ainda tinha o desejo de achar o pai biológico dela. Passados uns 2 anos que bebezinho de Tânia nasceu, ela teve uma briga com a mãe dela e ela acabou saindo de casa. Na época, ela até morava no terreno da mãe, numa casa diferente, mas dessa vez ela saiu de lá mesmo, ela não queria estar naquele ambiente tóxico e foi pagar aluguel em outro lugar. Quando ela mudou para essa casa nova, a Tânia conseguia fazer quase tudo a pé. E tinha um mercadinho na esquina da casa dela que tinha de tudo lá. Então, vira e mexe, ela passava lá, comprava alguma coisa para comer, comprava alguma coisa para casa. E nesse mercadinho tinha um homem muito, muito parecido com o suposto pai dela. Toda vez que ela ia naquele mercadinho, ela ia olhando para aquele homem
achando que ele poderia ser o suposto pai dela. Até que um dia ele sumiu. A Tânia nunca mais viu aquele homem no mercadinho e nem deu tempo dela falar com ele, conversar, perguntar qualquer coisa que fosse. Mesmo assim, ela resolveu arriscar, porque se ele estava sempre ali naquele mercadinho, talvez a moça do caixa conhecesse ele, né? E ela arriscou. Moça, sabe aquele cara que tá sempre aqui, que é assim, que é assado? Você conhece ele? Sabe o nome dele? Ah, sei sim, é o Jorge Fernando. Jorge Fernando também era o nome do suposto pai biológico dela. E ela sabia disso porque a mãe tinha falado para ela. A mãe tinha passado esse nome para ela. Ela viu o cara, viu que era igual da foto e tinha o mesmo nome. É muita coincidência. A Tânia tremeu. Tremeu. Como que uma pessoa pode estar tão próxima dela assim? Como? Eram 20 anos, né? E uma pessoa muda muito também. Ela tinha uma foto super antiga desse suposto pai. A musa foi comentar com a mãe, que estava desconfiada e talvez tivesse achado o pai biológico dela. A mãe dela respondeu assim: Tânia, tu tá mexendo com coisa que não deve. Você prometeu pro seu pai de criação que você não ia atrás do seu pai biológico. Para com isso. Mãe, não tem mais promessa agora. Acabou. Eu sou maior de idade e eu já tinha conversado com meu pai de criação e tinha dito pra ele que eu iria procurar depois que eu fosse maior de idade. E de verdade, o pai de criação até se ofereceu a ajudar a procurar, enquanto a mãe não queria que ela mexesse nesse vespeiro de jeito nenhum. Mesmo com todos os erros e acertos do pai de criação da Tânia, ela diz que ele foi um bom pai. Ela teve um pai, sabe? Então, às vezes, ela até se sentia mal de estar procurando pelo pai biológico. Mas essa busca, esse desejo nunca passou, gente. Vai passando um tempo e anos e isso e aquilo, e é algo que ela tem muito dentro dela de querer achar o pai biológico. Só que depois de um tempo, o pai de criação da Tânia teve um AVC. Ele parou de caminhar, ele não falava e ele ficou até um pouco torto. E aí o que aconteceu? Vieram procurar a Tânia para que ela cuidasse dele, sendo que ele tinha outros 4 filhos biológicos, tá? Beleza, ele era, né, estava numa situação de cama, mas ele tinha mais gente que podia cuidar dele, além da Tânia, né? Biologicamente até, já que tantas pessoas apontaram o dedo na cara da Tânia para falar que ela não era nada dele, humilhada do jeito que ela foi. Só que agora, na hora que o pai estava precisando, estava de cama, sobrou para quem? Quem lavava a roupa? Quem cuidava dele? E ainda com uma criança de 1 ano e meio também, né? Criando sozinha, gente. Trabalhando para sustentar essa criança e ainda cuidando do pai doente. Sem muito sucesso, a Tânia percebeu que aquele cara do mercadinho não era, na verdade, o pai biológico dela. Ele era diferente, na verdade, da foto. Mas demorou um pouco para tudo dar um clique, porque eram muitas coincidências que giravam em torno ali daquele cara e daquela foto. A Tânia procurou com advogados, ela procurou nas redes, de todas as formas, gente, a busca era incessante. Mas aí ela ficou: Ah, quer saber? Deixa assim, deixa eu viver. Eu não aguento mais. Eu vou dar uma pausa nesse negócio de procurar. e quando ela decidiu fazer isso, o pai de criação dela morreu. Na época que ele faleceu, já fazia alguns meses que a Tânia não estava falando com ele porque eles tinham brigado. E aí os outros filhos que estavam tomando conta. E, gente, você acredita que quando o pai de criação da Tânia morreu, ninguém da família ligou para avisar? Ninguém ligou para ela, gente, nem a mãe. Ela ficou sabendo tudo pelo Facebook. Todo mundo, até o final da vida dele, sempre colocou a Tânia como uma segunda opção. Então ela foi no velório, ela foi se despedir, fez as preces, as orações dela. E mesmo que certo ou errado, ela tem um carinho muito grande, porque esse é o pai que criou ela, sabe? Mas ainda assim, agora ia. A busca pelo pai biológico ia acontecer agora mais do que nunca. A mãe dela ainda adotava a mesma postura. Tânia,
Você tá querendo mexer num vespeiro. Só que ela só dizia isso. Tá querendo mexer num vespeiro. É que vespeiro, gente? Que vespeiro? Ela não entendia o que a mãe queria dizer. Lá para os 20 e poucos e tantos anos, a Tânia cansou de verdade, gente. Ela não ia mais atrás do pai biológico dela. Era algo que estava travando a vida dela e ela precisava seguir em frente, não pensar tanto nisso e ficar consumida por esse pensamento. Mas a vida é engraçada, né? O roteirista às vezes parece que, sei lá, não sei se está de folga, se está querendo brincar. Por quê? Porque um dia antes do aniversário dela de 30 anos, que era o maior sonho assim dela, era a idade dos sonhos dela era completar os 30. Aconteceu algo. Os colegas de trabalho fizeram uma festinha para ela, fizeram um bolinho ali, né? Uma festinha, coisa surpresa. E aí, quando ela chegou em casa, toda animada, barriguinha cheia, era bem tarde da noite, sei lá, era mais de 11h30, quase meia-noite. Aí sim que ela chegou, foi olhar as mensagens, quem tinha mandado o quê. E quando a Tânia pega no celular dela e entra na rede social, ela percebe que tem uma solicitação de amizade de um cara chamado Jorge Fernando. Ela aceita e quando a Tânia olha para a foto desse cara, ela começa a chorar. Chorar e tremer. É meu pai! É meu pai biológico! Com 30 anos, ele, o pai biológico dela, encontrou a Tânia. A primeira pessoa que ela foi contar? Pra mãe. E quando ela contou pra mãe, a mãe disse: Ah, para com isso. Mostra a foto aí, não acredito em você não. A Tânia mostrou. E a mãe dela confirmou. É ele. É esse seu pai, filha. A Tânia começou a conversar com ele. Ela estava muito feliz. Inclusive, o pai ligou para ela no dia do aniversário. Ele perguntou: Posso ligar para você? Claro que pode. Eu tô te procurando há tanto tempo. O meu maior desejo é falar com você, ouvir sua voz e saber quem você é. Então o Jorge ligou para ela. E ele disse: Tua mãe me falou que estava grávida de mim. Eu nunca acreditei, mas passou um tempo. E eu sei que eu errei. Eu deveria ter te procurado antes. Me desculpa, mas tô te procurando agora porque eu criei coragem. Ah, é? Pois é. E eu tô te procurando desde os meus 12 anos de idade, que foi quando eu soube a verdade. Então, obrigado por ter me achado. Obrigado por ter tido interesse em um dia me conhecer. Os dois então não queriam mais perder tempo, né? Eles combinaram de conversar, de se conhecer mais. A Tânia tinha até um álbum de fotos que a mãe dela, Dona Maria, tinha dado para ela, que eram só fotos do Jorge Fernando com a Dona Maria. Ou eram algumas fotos só dele, porque eles tiveram mesmo um envolvimento, né? E aquele álbum, ela guardou, gente, desde os 12 anos até os 30, ela tinha no guarda-roupa dela. Porque ela sempre olhava tentando encontrar uma semelhança, algo que pudesse conectar ela àquela pessoa. Mas o detalhe de toda essa história é que ela descobriu mais coisas. Ela descobriu que o Jorge Fernando, na verdade, na época que a mãe dela engravidou dele, tinha uma outra mulher. E desse relacionamento tinha nascido um irmão. Ou seja, Tânia tinha um meio-irmão aí pelo mundo. O que fez com que ela ficasse, na verdade, preocupada. Ela perguntou o nome desse meio-irmão e se certificou que dali para frente ela nunca se envolveria com ninguém desse nome, só por precaução. Tânia e Jorge Fernando decidiram uma data e se encontraram. Foi muito bom. Os dois se abraçaram, conversaram sobre tudo, mas principalmente sobre a família dele e sobre a família da Tânia. Ela queria saber também um pouco mais como é que foi a vivência dele com a Dona Maria. Eles queriam meio que bater ali algumas histórias, né? A Tânia contou umas coisas que a Dona Maria tinha falado para ela e vice-versa também, enfim. Eles conversaram por horas, por horas. E nesse encontro, o que foi decidido? Os dois acharam que era prudente, e com certeza era, né? Fazer um exame de DNA só para ter certeza. E foi todo um processo.
um processo de escolha de clínica, de se preparar para fazer o exame. A Tânia, na verdade, estava incrédula. Depois de 30 anos, ela ia, enfim, conseguir achar o pai biológico. Talvez ter uma relação com esse meio-irmão dela, né? Ela descobriu que eles tinham menos de 9 meses de diferença, já que o Jorge Fernando tinha envolvimento com uma outra mulher e as duas meio que ficaram grávidas, né? Dona Maria e essa mulher ficaram grávidas na mesma época. E a Tânia foi falando para a mãe dela que isso tinha acontecido, que ela tinha achado o pai, que eles iam fazer um exame de DNA. Só que a mãe dela, ao invés de se mostrar, sei lá, feliz, animada, qualquer coisa que fosse por ela depois de tantos anos, não estava se sentindo assim, porque ficava falando ainda a mesma frase. Tu tá mexendo no vespeiro, Tânia. Teste de DNA é uma fortuna. Mas a Tânia não estava preocupada com isso, se esse era o maior desejo da vida dela. O que a Dona Maria gostava de bater ali na tecla falando era que Tânia estava trazendo incomodação para ela. Estava procurando sarna para se coçar. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Enfim, vou guardar meus 5 centavos pro final, mas a Tânia não queria saber, ela só queria logo fazer o teste e realmente terminar esse capítulo da vida dela. Se a mãe dela não ia estar com ela nesse momento da vida, tudo bem, ela já estava também acostumada. Eles marcaram um teste de DNA, continuaram se encontrando, conversando e tentando também se conhecer, se conectar como pai e filha. A Tânia lembra até hoje o furinho no dedo, uma melequinha no papel. Foi algo muito rápido fazer o teste de DNA. Como se estivesse tirando a glicose, sabe? Foi simples, mas era uma coisa complexa demais para ela. 1 mês de espera. Eles esperaram 1 mês. E o resultado sairia bem no final do ano, naquela época entre o Natal e o Ano Novo. Normalmente, gente, a clínica não vai falar teste de DNA por e-mail ou, sei lá, ligar para você para falar, né? Eles pedem que você vá até o local para receber o papel pessoalmente, porque é uma questão confidencial muito importante. Então, só a pessoa pode ir lá buscar, a não ser que, sei lá, você tenha alguma autorização por escrito. Mas como era uma época diferente e a clínica iria entrar em recesso, a clínica entrou em contato com a Tânia perguntando se eles poderiam enviar por e-mail, porque senão eles iam ter que esperar muito mais ainda pelo resultado, só quando eles voltassem, né, das férias. E aí, de comum acordo entre Jorge Fernando e Tânia, eles aceitaram. Eles estavam muito ansiosos para saber, né? Aquele resultado, 30 anos de espera, tanto ele quanto ela. O e-mail chegou quando a Tânia estava num dia ali no meio do trabalho dela. E ela lembra até hoje da dor que ela sentiu no peito. Era a hora do almoço. E a Tânia não conseguiu conter a emoção. Porque o resultado de DNA, gente, deu negativo. Jorge não era o pai dela. No mesmo momento, ele ligou para a Tânia. Você viu o resultado? Você leu? Sim, eu tô lendo agora. Tentando acreditar no que ela estava lendo, né? Porque lembra? Ela mostrou a foto e a mãe falou: "Esse é o seu pai". Ela dizia com todas as letras. O mundo dela caiu, gente. Caiu. Ela estava 99% de certeza que esse cara era o pai dela. Justamente por ter visto foto, por ter um álbum com ele, né? A mãe tinha um álbum com ele de fotos. Ele tinha também a informação que a mãe da Tânia disse que estava grávida dele. Então, quando saiu o resultado, a mãe talvez até estava esperando que ele não era o pai ou que era o pai. Vamos ver mais pra frente. Só que assim, foi um trauma, porque todo mundo tinha, né, todo mundo assim, o Jorge Fernando e a mãe tinham confirmado essa relação, tudo estava encaixando. Então, como cargas d'água, esse cara não era o pai da Tânia? E assim como ela estava incrédula e muito triste, revoltada, o Jorge Fernando também. E ele dizia: Como assim? Por que a sua mãe fez isso com você? Por que a sua mãe fez isso com a gente? Eu não sei e eu também quero essa resposta.
A Tânia percebeu que a mãe dela começou a adotar uma postura de: Ah, eu disse que ele pode ou não pode ser seu pai. mas não era bem assim que ela tinha falado antes, sabe? Talvez, no calor da emoção, a Tânia não tivesse pegado algumas, não sei se ironias, não sei direito a palavra, né? Mas a mãe dela estava passando que tinha muita certeza daquilo, só que quando a Tânia parou para olhar mesmo e refletir sobre o comportamento da mãe, talvez ela tivesse meio que se fazendo, sabe? Talvez ela não tivesse certeza se aquele cara era ou não o pai, e por isso que ela tinha aquele comportamento também de falar que a Tânia estava mexendo num vespeiro. E ela estava tentando entender ali no telefone com o Jorge Fernando o que rolou, o que tinha acontecido. E aí, ele resgatou ali uma memória e disse que ele viu a Dona Maria, na época que eles estavam juntos, com um outro homem, e que foi mais ou menos próximo do período que eles tinham ficado. Então, talvez esse outro homem poderia ser o pai da Tânia. No mesmo dia, a Tânia foi para a casa da mãe dela e disse: O resultado chegou e deu negativo. Ah, é? Que bom, Tânia. Ah, é? Que bom por quê? Você já não sabia desse resultado? Por que fez eu acreditar e fez eu fazer tudo isso, passar por toda essa dor? Era muito mais bonito, mãe, você ter dito pra mim que eu era filha de um pai desconhecido do que inventar um pai fictício. Fazer essa pataquada toda. Fazer eu contar a minha vida toda pra um cara que eu nem sei quem é. Me prestar a fazer um teste de DNA com um estranho. Sem contar, né, as inúmeras tentativas de procura que eu acreditava ser meu pai. A Tânia começou a lembrar de outros momentos da vida dela. Momentos em que, quando ela estava grávida, a própria Dona Maria questionou a Tânia. Tu tem certeza que esse cara é o pai do teu filho mesmo? E diferente da mãe dela, sim, ela tinha certeza. Ela sabia quem era o pai do filho, ela sabia de quem ela tinha engravidado. Ela entendeu ali que a mãe dela mentiu por anos e anos a fio por conta de uma vergonha que ela mesma tinha, por conta de algo que é egoísta da parte dela, né? Ao invés dela ter falado para a filha que não sabia, porque, gente, é isso, ela não sabe quem é o pai da Tânia, é um pai desconhecido. Só que ao invés dela falar isso para a filha, ela submeteu a Tânia a ficar anos procurando pelo pai. E detalhe, quando ela, entre aspas aqui, achou o pai, a mãe confirmou. Poderia ter falado que não, ou poderia, sei lá, falado: "Não, filha, tô vendo você passar por toda essa saga dolorida na sua vida. Me desculpa, eu não sei quem é o seu pai biológico. Você tem um pai desconhecido. Me desculpa ter feito você passar por isso." E não, gente, ter deixado a Tânia se envolver com um cara X, aberto toda a vida dela pro cara e ter feito um teste de DNA com um completo desconhecido. Vocês imaginam a dor de uma pessoa que buscou anos pelo pai? E que de verdade não teria doído tanto se a mãe dela tivesse falado a verdade. Não teria, gente, não teria. Finalmente, aos 32 anos, a Tânia enfim parou de procurar o pai biológico dela. Demorou um ano para ela se curar e processar tudo aquilo que tinha acontecido, né? Esse encontro com Jorge Fernando, toda essa confusão. E ela ficou meses, meses, meses e meses sem falar com a Dona Maria. Não só por ela ter escondido isso a vida toda, mas também por ter tratado a Tânia na maior indiferença durante todo esse tempo. A Tânia disse que ela nunca tinha falado um palavrão para a mãe dela, mas nesse dia ela mandou a mãe para aquele lugar. E ela não fala com isso com orgulho não, tá? Ela fala isso com lágrimas nos olhos. Por mais errada que ela acha que ela estava de ter falado isso para a mãe, era no momento de raiva, que estava muito grande. Ela aproveitou também e devolveu aquele álbum de fotos que ela guardou por mais de 15 anos dentro do armário, porque ela não precisava mais guardar a foto de um estranho dentro do armário. E ela falou: Obrigado, mãe, por me ensinar da pior forma possível. Mas com certeza, se a senhora tivesse me dito que eu era filha de um pai desconhecido, teria sido muito mais fácil para mim, para eu poder lidar. Porque desde pequena eu esperava já ouvir isso, que eu era filha de um pai desconhecido. Mas você nunca teve coragem. Hoje,
A Tânia sabe que um dos motivos da mãe dela ter feito isso foi por ter muito preconceito na época contra mulheres que, né, falavam que não sabiam de quem que era o filho. E essa foi a forma como a mãe dela foi criada. Mas mesmo assim, ela decidiu fazer isso e criar um trauma bem grande na vida da própria filha. Eu perguntei pra Tânia o que aconteceu, né? Porque você estava lá com um estranho, achando que era seu pai, falando sua vida toda, provavelmente criando também algum sentimento ali já. E ela disse que depois do exame de DNA, uns 2 meses, 3 meses depois ali, né, mais ou menos, eles foi meio que morrendo o contato entre o Jorge Fernando e ela. A Tânia até chegou a falar pra ele que ia conversar com a mãe, pra entender também os motivos da mãe ter apontado ali que ele era o cara que ela estava procurando. Mas quer saber? Jorge Fernando também não queria. Ele nem queria saber mais, ele disse que se a dona Maria fez isso, talvez ela tivesse os motivos dela, e que agora os dois já sabiam a verdade. Então, eles se falaram mais, sei lá, 2, 3 vezes ali por mensagem, e depois desse dia, ela nunca mais falou com esse cara. Os dois ainda se têm ali nas redes sociais, mas não tem nada a ver, né, gente? Não é o pai dela, foi uma situação estranha, horrível, traumatizante. Imagino que pra ele também. Vocês lembram, né? Ela não mentiu só pra Tânia, Dona Maria. Ela disse pra esse cara que estava grávida dele e sumiu. Então ele também procurava por ela há muitos anos. Não é muito doido isso? Eu acho, gente, eu acho. E é difícil, sabe? Porque além de tudo isso, e mesmo com tudo isso, a Tânia disse que sempre foi apegada à mãe dela. Mas ela se afastou por um bom tempo mesmo, tá? A intimidade ali, a amizade, tudo, né, foi morrendo. E o que aconteceu? Recentemente, na Páscoa nesse ano, as duas sentaram para ter uma conversa bem longa e sincera. A musa explicou tudo para a mãe, foi ali muito chororô, né? Foi sessão terapia. E a mãe dela, a Dona Maria, entendeu e conseguiu também falar que ela estava se sentindo extremamente culpada por ter feito a nossa musa passar por mais essa dor. Mas ela pediu perdão para Tânia, perdão do fundo do coração, e prometeu que nunca mais iria fazer ela passar por algo parecido e muito menos ficar tocando aí nessas feridas já cicatrizadas. Foi uma conversa dura, mas necessária, onde ambas choraram bastante, mas conseguiram se resolver. Hoje, a relação de mãe e filha é boa. Elas até viajam juntas, fazem coisas ali de mãe e filha, mas a Tânia confessa que com tudo que ela passou, ela já não consegue confiar, muito menos contar tudo da vida dela como ela já, né, como ela já fez um dia para a mãe. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem em qualquer situação, né? Como eu digo sempre, não é de uma pessoa só que você vai tirar tudo que você precisa da sua vida. E a Tânia sabe disso hoje em dia. Ela tem essa relação mais saudável do que ela tinha com a mãe anos atrás, mas ela nunca vai conseguir confiar 100%. E para encerrar, eu fiz uma pergunta. Eu perguntei para Tânia se ainda assim ela quer encontrar esse pai biológico dela, e ela disse que não. Ela realmente fechou a fábrica e ela não vai mais atrás desse assunto, porque esse assunto só doeu muito na vida dela. A Tânia termina o e-mail assim. Muito obrigado, Mari, por ter selecionado minha história. Você não sabe o quanto de tempo que eu levei para ter coragem de contar isso aqui para todos vocês. Eu que agradeço, Tânia, por você ter compartilhado algo tão sensível e pessoal da sua vida. Não consigo pensar na dor que você sentiu em todos esses anos buscando o seu pai, buscando essa parte, essa peça de você, né? E eu fico pistola com a sua mãe de ter visto você desde adolescente, desde criança até seus 30 anos. Você foi mãe, você passou por tanta coisa, você apanhava do irmão, você tinha uma relação tóxica com a família do seu pai. E a sua mãe, eu não sei se ela tentou se proteger ou te proteger ou os dois, porque o seu pai de criação, ele sabia que você era filha de pai desconhecido. Mesmo assim, ele resolveu criar você. Então, era necessário ela, até os seus 30 anos, continuar com a mesma história? Será que quando você não fez ali uns 20 e poucos anos já estava adulta o suficiente, ela não poderia ter falado isso antes?
Ou até mesmo quando você achou seu suposto pai, Jorge Fernando, e ela viu você passar por tudo aquilo tão feliz e ver seu mundo caindo depois? Olha, ai, ai, ai. Eu acho que é isso, né? Você perdoa ela. Essa história aqui não é pra gente jogar para os ouvintes para saber o que eles acham, se você perdoa ou não a mãe. É mais para deixar o que vocês fariam, né, no lugar da nossa musa. Se isso já aconteceu, se alguém ainda procurando o pai, procurando algum parente, procurando a mãe. Já contei histórias aqui de pessoas que querem procurar parentes ou que estão para procurar parentes, e eu sei o quanto isso dói. Então, eu fiquei triste lendo a sua história, mas ainda bem que esse capítulo está encerrado. Eu desejo o melhor para você, para o seu filho, que você erga a cabeça, dê volta por cima e seja feliz. Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda lá pra gente no nosso e-mail, escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!